Oi, gente, estamos aqui em mais um Papo de Casa e o nosso programa hoje vai ser sobre o impeachment do Bolsonaro. Nosso programa vai responder em 5 razões por que a hora do impedimento é agora. Tem gente que tem dúvidas se, no meio do combate a uma pandemia, seria útil abrir uma crise política de impedimento e se isso não atrapalharia o combate do Covid-19. Esse argumento não é verdadeiro, porque quem atrapalha o combate à pandemia no Brasil é o Bolsonaro, descumprindo o que a Organização Mundial de Saúde fala, demitindo o Mandetta por seguir as medidas sanitárias, para a saída do distanciamento social, não mandando recurso para os estados comprar respiradores. Isso faz parte da estratégia da abordagem da Covid-19. Investir no Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ainda minimiza o perigo do Covid-19. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Tem usado o seu mandato para dizer que é uma gripezinha, para dizer que tem que relaxar o isolamento social, para sair por aí, estimulando as pessoas a fazer aglomeração. O descalabro é tanto que no meio da pandemia, em 15 de março e depois, em abril, ele participou de manifestações claramente golpistas, com meia dúzia de 3 loucados, lunáticos, querendo AI-5 e ditadura militar, que, além de descumprir a nossa Constituição, ataca as medidas sanitárias nesse momento. Na verdade, o maior amigo do Covid-19 no Brasil é o Bolsonaro. Portanto, é urgente, para combater a pandemia, derrotá-lo. Por isso, eu, Sâmia Bonfim, David Miranda, Luciana Genro, 200 intelectuais e artistas e mais de 1 milhão de pessoas assinando nas redes sociais, protocolamos um pedido de impedimento no dia 18 de março. Junto com os panelaços, colocamos o debate no horizonte. Pedido, aliás, que foi fortalecido com a assinatura do deputado Glauber Braga, do ex-deputado e muito combativo companheiro Chico Alencar, companheiro Milton Temer, ex-deputado constituinte fundador do PSOL, assim como Roberto Amaral, ex-ministro, e tantos outros que se somaram em 27 de abril ao nosso pedido de impedimento. De lá para cá, teve uma série de crises e vários partidos começaram a entrar com pedidos de impeachment no Congresso Nacional. Foi o PDT, a Rede Sustentabilidade, o PSB, entidades como a ABI, entidades como juristas independentes entraram com pedidos de impedimento. A segunda pergunta, que sempre aparece, mas Fernanda, tem correlação de força no Congresso? Gente, a correlação de força do Congresso se expressa pela capacidade de pressão social, de força fora. Os panelaços já têm demonstrado um descontentamento amplo com o governo Bolsonaro. As últimas pesquisas mostram que a maioria da população é a favor do impedimento. E a taxa de aprovação do governo, pela primeira vez, está em 21%. O governo perde muito apoio popular, mas à medida que perde o apoio popular, recrudesce a sua base cada vez mais diminuta a uma radicalização maior pela extrema-direita. Põe o dedo pra mim, seu medíocre! Põe o dedo pra mim! Portanto, agora é a hora, sim, de pressionar o Congresso para que abra um processo de impedimento. Então, pressionar da janela da tua casa, nos abaixos assinados, na luta contra o governo, para que a gente possa ter mais forças. Aliás, mais de 1 milhão de assinaturas no nosso abaixo-assinado em 13 dias é muito forte. Só a lei da ficha limpa, em 2010, teve mais de 1 milhão de assinaturas e depois as 10 medidas contra a corrupção. E se o Bolsonaro cair, Fernanda? O Mourão e os militares não vão assumir o poder? Essa é uma pergunta que vem muito. Gente, lamento informar, mas os militares já estão no poder. Desde o final da ditadura civil-militar, não tinha tantos militares em cargos chaves. O Bolsonaro chegou a transformar a Casa Civil na Casa Militar.
E ministérios e órgãos públicos importantes já são comandados por vários generais e oficiais das Forças Armadas. Aliás, a tutela do governo do início ao fim é uma tutela militar. E aí alguns dizem, mas por que não questionar a chapa inteira? Gente, a gente está questionando a chapa inteira desde 2018, mas é preciso outros instrumentos, inclusive responsabilizar o Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Mesmo que num processo de impeachment do Bolsonaro, venha assumir o Mourão. Primeiro, porque numa luta política tem um poder destituinte. Quando o povo e as vozes democráticas do povo se unificam pelo impeachment do presidente e são vitoriosos, é óbvio que a moral do movimento de massas sai mais fortalecida, inclusive para questionar um possível governo Mourão. Além do que, o Mourão não tem quase nada de popularidade, já não tem. Assumindo num processo destituinte de luta política, que é óbvio que eles não querem, porque não era a linha deles. Então, abre uma fissura e nós saímos fortalecidos, inclusive, para depois de combater o Covid-19, realizar novas eleições no Brasil, para que o povo possa escolher um presidente que esteja, ou uma presidente que esteja à altura de comandar um país como o nosso. A quarta pergunta é se a saída do Moro ajuda o processo de impedimento. Em que medida o governo balançou nesse momento? E é óbvio que a delação do Moro, mostrando a tentativa de interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, é muito grave. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Ficou comprovado que o Bolsonaro cometeu crimes para proteger aos seus filhos e a si das investigações. Quais são elas? A do Gabinete do Ódio, que já pegou o Carluxo, mas a gente sabe que não é o Carluxo, é parte da estratégia do poder de toda a família usar esse expediente das fake news e criar mentiras e calúnias contra os adversários políticos. E a segunda é a investigação das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, da relação dele com as milícias e o financiamento dessas milícias via aparato do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Não é à toa que a Intercept trouxe essa semana que o dinheiro do gabinete do Flávio financiou a indústria imobiliária das milícias no Rio de Janeiro. Para que a Polícia Federal não chegasse nessas investigações, o Bolsonaro demitiu o Valeixo, chefe da PF, e tentou interferir nos conteúdos dos inquéritos da Polícia Federal. O Moro, então, saiu trazendo tudo isso à tona. Isso tudo é gravíssimo, precisa ser aditado nos pedidos de impedimento, mas, sobretudo, ajuda o processo, porque um setor do próprio bolsonarismo acaba balançando em um setor do povo também com a dimensão das denúncias e, portanto, enfraquece a estratégia de poder da extrema-direita. Nós achamos que é muito importante que haja uma unificação de todas as forças democráticas e progressistas em torno de um pedido para fortalecer a luta no Congresso e no povo para derrotar o Bolsonaro. É muito importante que o PT dê o passo adiante. Dia 21 de abril, a bancada da Câmara e do Senado definiu pelo fora Bolsonaro. Mas, infelizmente, a liderança máxima do partido e a direção nacional ainda estão dizendo que não é momento de impedimento. O momento de impedir Bolsonaro é agora. Por quê? Porque enquanto ele seguir no governo, tentando comprar deputados do Centrão para se reconstituir como governo, tentando colocar no Ministério da Justiça e na Polícia Federal bolsonaristas de carteirinha para perseguir adversários, fazendo manifestações contra o regime, ele tenta se reconstituir e avançar numa pauta contra as liberdades democráticas que pode levar, inclusive, ao fechamento do regime. Nosso pior erro seria apostar que o Bolsonaro pode se normalizar como um governo normal. É um governo anormal, antipovo e antidemocrático. Eu sou realmente a Constituição. E esperar que o governo sangre até 2022, esperando o calendário eleitoral, é muito arriscado. Primeiro, pelas vítimas do nosso povo. E segundo, o risco enorme que terá de, ao ele seguir no governo,
nós termos um regime autoritário. E a cada momento ele deixa mais claro a sua vontade de fazê-lo. A direita e a extrema-direita nunca caíram de podre na história. Elas precisam ser derrotadas. Fora Bolsonaro! É urgente derrotar o Bolsonaro. Afinal, ele condensa todas as crises e potencializa todas. Por exemplo, a crise é sanitária e o Bolsonaro combate as medidas sanitárias de prevenção da nossa população e não paga o auxílio emergencial, chantageando as pessoas a voltar a trabalhar. A crise é econômica e o plano dele e do Guedes é mais ajuste. Nem para salvar o capitalismo o plano do Bolsonaro e do Guedes serve. Já tem gente que apelidou de auxílio humilhação, que eles estão fazendo uma cruzada para tentar acessar esse benefício. Então eu lhe pergunto, ministro, se é falta de recursos, se é incompetência, se é um tipo de chantagem política para que as pessoas façam um relaxamento social. Deputada Fernanda, eu lamento muito que naquele momento ali muita coisa é feita invertendo coisas que eu digo. Tem uma coisa que me machuca, é exatamente isso. A crise é ambiental e o Bolsonaro facilita as condições para aumentar a devastação ambiental e o genocídio dos indígenas. A crise é política e ele é a demonstração do que há de mais podre no regime político com a sua história de 27 anos de deputado do baixo clero no Congresso Nacional e agora tentando comprar o que há de pior na política brasileira, o Roberto Jefferson, gente. Valdemar de Costa Neto, corruptos conhecidos, que ele agora está colocando para apoiar o seu governo. Em um país sério, o Bolsonaro estaria preso. No Brasil, a gente vai ter que derrotá-lo. Agora a dica de leitura da quarentena é esse livro compilado dos textos da Clara Zetkin, Como Nasce e Morre o Fascismo. A Clara Zetkin foi uma marxista, revolucionária alemã, que era muito amiga da Rosa Luxemburgo e contribuiu muito para o pensamento marxista e para a luta do feminismo classista. Ela foi uma das primeiras a ver o nascimento do nazismo na Alemanha. Então, Clara Zetkin, Como Nasce e também o que fazer para derrotar o fascismo. Então era isso. Curte, compartilha, comenta, nos manda sugestões. Semana que vem a gente vai fazer um programa sobre a renda básica emergencial. A gente se encontra.